Tele Brasil Notícias. Está começando a edição semanal do seu jornal Tele Brasil Notícias, as informações sempre na medida certa, feita especialmente para você. Teremos os seguintes destaques. Falaremos de economia. Gabriel Galípolo será o novo presidente do Banco Central a partir de 2025. Também estaremos falando sobre o governo que sancionou a Lei do Combustível do Futuro, visando as questões ecológicas e também a questão mundial que envolve o futuro ecológico de todos nós. Também iremos falar sobre a questão de leitura. Pesquisa aponta que o Brasil perdeu 4,5 milhões de leitores em anos. Tudo isso e outras informações importantes para você vai encontrar nesta edição. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição do jornal Tele Brasil Notícias falando de economia, porque Gabriel Galípolo será o novo presidente do Banco Central. Inclusive, o plenário do Senado aprovou a indicação do presidente da República após uma comissão de assuntos econômicos da Casa ter sabatinado Galípolo numa sessão que durou nada menos que 4 horas. Ele assume o cargo em 2025, no lugar de Roberto Campos Neto. Vamos observar. Gabriel Galípolo pode assumir a partir de 1º de janeiro de 2025 e terá um mandato de 4 anos à frente do Banco Central. Galípolo é o atual diretor de política monetária da autarquia. O economista elogiou a atuação do Banco Central e reafirmou a autonomia da instituição. Disse que o presidente Lula garantiu que a gestão dele terá liberdade na tomada de decisões. Também firmou o compromisso com o controle da inflação. Segundo ele, cada ação e decisão deve ser tomada unicamente levando em conta o interesse do bem-estar de cada brasileiro. Faço questão de reafirmar todas as conversas com as senadoras e senadores, independente de partido, se oposição ou situação, também foram todas no sentido de me assegurar a liberdade na gestão e demandar o compromisso com o nosso povo e com o nosso país. O caso da inflação efetivamente para 2024, ela corresponde a essas surpresas de crescimento, alterações que ocorreram com o câmbio, que correspondem a questões domésticas e externas também, e até tensões geopolíticas, mas hoje o Banco Central trabalha não só do ponto de vista prático, mas também legal, com essa alteração que ocorreu no sistema de metas de inflação, que eu poderia chamar de uma modernização e adequação às melhores práticas, que é trabalhar com uma meta contínua, onde a gente está analisando um horizonte relevante. O novo presidente tem o desafio de combater a inflação sem deixar de lado os prejuízos que uma taxa de juros alta pode trazer para a economia. Atualmente, a taxa Selic está em 10,75%. O valor ainda é considerado alto e é usado como referência por bancos e instituições financeiras para, por exemplo, servir de base na oferta de crédito. O Banco Central tem como missão garantir a estabilidade do sistema financeiro, atuando para amenizar a variação dos preços e da taxa de desemprego. Vamos agora falar de energia verde. O governo então assinou a Lei do Combustível do Futuro. O que é essa lei? Aprovada pelo Congresso no mês passado, são regras de incentivo para a produção e também o uso do combustível sustentável aqui no país. Na prática, esta nova lei acaba permitindo o aumento dos percentuais de biodiesel no óleo diesel e também de etanol na própria gasolina. Vamos observar. O Brasil usa atualmente 2 principais biocombustíveis: o etanol, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, e o biodiesel, derivado de óleos vegetais ou de gorduras animais. A Lei do Combustível do Futuro quer incentivar ainda mais a produção e o uso de fontes mais limpas e renováveis, principalmente no setor de transportes. Tudo para ter uma redução significativa das emissões de gases causadores do efeito estufa. Por isso, a norma
aumenta os percentuais de adição de etanol à gasolina e biodiesel ao diesel de petróleo. A margem de mistura de etanol à gasolina passará a ser de 22% a 27%, podendo chegar a 35%. Atualmente, a mistura pode chegar a 27,5%. A quantidade de biodiesel acrescentada ao diesel terá aumento de 1 ponto percentual por ano até atingir 20% em março de 2030. O diesel verde fortalece a cadeia produtiva do agronegócio nacional e cria também uma indústria, já que o diesel verde tem mandato. Eu agradeci aqui o ministro Haddad por isso. Ele teve a sensibilidade de permitir que no estudo futuro a gente tivesse obrigação de fazer o estudo do diesel verde a partir de 27. Então daqui até 27 nós vamos ter uma nova indústria sendo construída. Milhares de empregos serão gerados. Ao falar sobre a nova lei, o presidente Lula afirmou que as mudanças colocam o Brasil em posição relevante em meio às mudanças climáticas. Além do diesel verde, a nova lei criou os programas nacionais de combustível sustentável para a aviação e de incentivo ao biometano. O combustível do futuro vai ter um impacto enorme para o desenvolvimento do nosso país a partir do biogás e do biometano. Considerando o nosso potencial de curto prazo, a gente estima que deve ter cerca de 200 mil novos empregos e também investimentos na ordem de 30 bilhões. Vamos agora falar de saúde. Estudante de Teresina de apenas 16 anos está chamando a atenção pela criação de um dispositivo que promete ajudar com a prevenção da doença causada pela exposição ao sol, como o câncer de pele. Vamos conhecer mais de perto. Uma cidade como Teresina, onde o sol é companheiro fiel durante boa parte do ano e as temperaturas podem superar os 40 graus. O cuidado com a pele é essencial e foi justamente o calor extremo e a alta radiação solar que motivaram Camila, de 16 anos, a criar um sensor que pode mudar a forma como nos protegemos do sol. Na prática, ele tem um sensor que ele mede essa radiação e tanto de uma forma visual como sonora no primeiro protótipo, ele vai indicar qual o nível de radiação do ambiente. Só que a gente pensou que não era algo tão portátil para você usar no dia a dia e também pensou em outras aplicações, além de uso de um cálculo que usa outros parâmetros, não só o índice de radiação ultravioleta, usa também o fator de proteção solar que a pessoa está usando, o tipo de pele e o tempo de exposição, que aí com tudo isso vai dar um dado mais personalizado para cada um. Aí a gente aplicou também num capacete para servir como um EPI para pessoas que trabalham ar livre, engenharia civil principalmente. E também a gente está trabalhando no terceiro protótipo, que é num relógio como o smartwatch, junto de um aplicativo que aí fica algo mais portátil para todo mundo, para a sociedade inteira conseguir usar isso. O projeto foi apresentado pela primeira vez em maio do ano passado, durante uma feira de iniciação científica, onde a jovem conquistou o primeiro lugar na categoria saúde. E o seu reconhecimento não parou por aí. Agora, Camila vai representar o Piauí em uma feira de ciência e tecnologia da Tunísia, que está prevista para acontecer em março do próximo ano. Histórico, né? Porque é a primeira vez que nesse evento uma aluna vai representar não apenas nosso estado, mas o Nordeste, né? A região toda do Nordeste. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, são esperados mais de 700 mil novos casos de câncer no Brasil até 2025, com destaque para o câncer de pele. A ideia de Camila é que o dispositivo seja um aliado na redução desses números. Eu percebo que essa foi a ideia, inicialmente veio de um problema meu, mas a gente foi pesquisando e vendo que isso é um problema da sociedade inteira e que ele pode gerar consequências. Câncer de pele, não só o câncer, mas outras doenças, e com ele a gente consegue prevenir, alertar as pessoas e evitar essas doenças. Vamos falar agora da questão de secas de rios aqui no Brasil e no mundo todo, porque em 2023, rios do mundo tiveram o ano mais seco de 3 décadas. A informação, inclusive, é do novo relatório do Estado de Recursos Hídricos Globais da Organização Meteorológica Mundial da Organização da ONU.
Vamos observar. O intenso refletiu nos rios do planeta no ano passado e o Brasil foi um dos grandes afetados. A maior seca da história da região amazônica fez a sua bacia hidrográfica ter recorde negativo dos níveis de água. Maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas e o 7º maior rio do mundo em volume de água, o Rio Negro atingiu em outubro de 2023 o menor nível em mais de 120 anos, chegando a 12,7 metros. A previsão da ONU é de que novos recordes de calor virão por aí, junto com a escassez de água. No mundo, 3,6 bilhões de pessoas têm acesso inadequado à água por pelo menos um mês por ano. Essa estatística deve aumentar para 5 bilhões até 2050. Vamos agora falar com você que é pescador aí na região norte do país. Pescadores, então, desta região do país atingidos pela seca da Amazônia vão receber o auxílio extraordinário do governo federal, que deve beneficiar nada menos que 100 mil pescadores. E a ajuda é com 2 salários mínimos. Isso vai custar para os cofres públicos nada menos que 300 milhões de reais. E diversos municípios desta região devem ser aí atendidos com este socorro. Deve beneficiar cerca de 100 mil pescadores. A ajuda será de 2 salários mínimos. O custo total é de cerca de 300 milhões de reais aos cofres públicos. Serão contemplados pescadores de aproximadamente 100 municípios que estão em situação que foi reconhecida como de calamidade ou emergência por causa da seca. Vamos agora de saúde, mas da questão da tuberculose, porque tivemos no Rio de Janeiro essa semana a reunião do 7º Fórum Global de Vacina contra a Tuberculose. E isso é a primeira vez que acontece aqui no Brasil. Vamos observar. Que a reunião global acontece em um país das Américas. Mais de 400 pessoas de 35 países participam do evento, o maior encontro mundial voltado para o desenvolvimento de novas vacinas. A iniciativa conta com o apoio do Ministério da Saúde e da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. O fórum acontece em meio aos alertas da Organização Mundial de Saúde para uma epidemia de tuberculose a nível global. A doença tem se alastrado por causa das mudanças do clima no mundo. Vamos falar agora de exportações na parte de frangos, porque as exportações da carne de frango atingiram o 2º melhor desempenho da história em setembro deste ano. A receita mensal foi das exportações em torno de 953 milhões de dólares. E a China foi o principal destino desses frangos. Vamos observar. O Brasil exportou 485 mil toneladas de carne de frango, tanto in natura como processado, no mês de setembro. O volume representa um aumento de 22% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando a exportação foi de 397 mil toneladas. No acumulado dos primeiros 9 meses de 2024, as vendas brasileiras de frango acumularam alta de 0,6%. A China continua sendo o principal destino das vendas de frango do Brasil, mesmo com o registro de uma queda de 3,4% na quantidade vendida para aquele país. Na sequência dos principais compradores estão os Emirados Árabes Unidos, depois Japão, Arábia Saudita, África do Sul e México. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a expectativa é que as exportações de frango encerrem um ano em alta. Esses números são muito bons, confirmam as tendências que a BPA havia previsto lá no começo do ano. Nesse mês, inclusive, China retomou patamares positivos de compra para acima de 50 mil toneladas. Mas não só China. Dos 10 maiores mercados, 8 deles cresceram. Mas mais do que tudo se confirma a tendência e a média que está sendo feita nos primeiros 9 meses do ano é superior ao ano passado, demonstrando que o Brasil deve fechar o ano batendo recorde na sua exportação, novamente ajudando a segurança alimentar do mundo. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico aborda uma questão que preocupa muitas pessoas, mas é uma orientação. Cadastro de inadimplentes deve informar data de vencimento do título protestado. Superior Tribunal de Justiça define que data de vencimento de dívida deve constar em cadastro de inadimplentes.
A gente sabe, existem momentos em que a vida financeira aperta e uma ou outra conta acaba vencendo. Se não for paga o quanto antes, o nome do devedor entra no cadastro de inadimplentes, como a Serasa. Esse tipo de banco de dados é usado pelo mercado para avaliar o risco de conceder um financiamento ou empréstimo ao consumidor. Se isso acontecer, a pessoa negativada tem direitos, como explica o advogado e especialista em direito do consumidor, Eric Avelar. O primeiro passo é o consumidor ter consciência de que ele precisa ser notificado, receber um aviso de que o seu nome está sendo incluído no cadastro. Se ele não receber a notificação, então aquele registro ele é indevido. Não pode permanecer mesmo que a dívida exista. Deve estar claro que ele é o devedor, o nome dele, portanto, e ele deve ser informado do valor exato da dívida, não atualizado, porque a dívida se atualiza diariamente e no sistema ele é cadastrado o valor nominal, o primeiro valor. E além disso, o consumidor o sistema deve informar ao consumidor qual é a data limite para que aquele débito, aquela dívida, fique registrada no sistema. Na quarta turma do STJ, a maioria dos ministros decidiu que a data de vencimento dos títulos que foram protestados deve ser inserida no banco de dados das instituições mantenedoras de cadastros de inadimplentes. Segundo o colegiado, isso assegura a precisão das informações e garante o controle do prazo de manutenção dos registros negativos, que é de 5 anos. O caso julgado foi de uma mulher impedida de obter crédito devido à restrição do nome pela Serasa. Na ação, ela argumentou que faltavam informações como o nome do credor, o CNPJ ou CPF, endereço, tipo de título, numeração e, em especial, data de vencimento. No caso julgado, o relator do recurso especial no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, reconheceu que o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais exige que as informações no Cadastro de Proteção ao Crédito devem ser objetivas, verdadeiras e de fácil compreensão. No entanto, o ministro destacou que a obrigação de inserir todas as informações cabe ao tabelionato de protestos e não à entidade que mantém o cadastro de inadimplentes, como a Serasa, que foi acionada pela consumidora. Ainda assim, o relator ressaltou que a data de vencimento do título é considerada essencial na análise de risco de crédito e deve constar obrigatoriamente no banco de dados de inadimplentes para evitar que dados desatualizados não comprometam o acesso ao crédito por um período prolongado. E voltamos então a falar de exportação, porque além de ser o maior exportador de algodão do mundo, o Brasil é o maior produtor de algodão sustentável. E está compartilhando essa técnica, e que acabam respeitando o meio ambiente. Isso é uma coisa interessante, porque é uma cultura que anteriormente na questão do algodão sempre carregou muito veneno e agora tem outras técnicas. Vamos observar. O algodão é uma fibra natural que se decompõe entre 3 meses e 20 anos, enquanto as artificiais chegam a 200 anos. Para ser ainda mais benéfico ao meio ambiente, ele deve ser produzido com adubo orgânico, irrigação que não desperdiça água e rotação de cultura. Soluções que o Brasil exportou para a Colômbia. Outro esforço do Programa de Cooperação Mais Algodão é recuperar as sementes tradicionais e criar um banco de material genético. O Brasil nos ajudou a conservar essas sementes, principalmente na hora de capacitar os pequenos e médios agricultores. Aqui seria só um lugar... Nossa equipe também viu de perto uma visita técnica de agrônomos brasileiros na Colômbia. Trazer para cá as experiências da assistência técnica e extensão rural que acontece no Brasil, o sistema de assistência técnica e extensão rural brasileira. E em específico do estado da Paraíba, que tem características de agricultura familiar semelhante à agricultura familiar aqui da Colômbia. Outra semelhança com a Paraíba é o clima quente e seco de parte do país. Apesar de ser cortado pelo Rio Madalena, esse vale da Cordilheira dos Andes guarda a segunda área mais árida da Colômbia. Estamos
Estamos no deserto de Tatacoa. Tatacoa é o nome de uma espécie de cobra. Aliás, esse deserto colombiano é uma área protegida por causa da biodiversidade que guarda. Nós temos temperaturas altas, o que favorece o cultivo do algodão. Ele precisa de muita luminosidade para que a fibra se expresse e tem funcionado. Esse é um dos melhores algodões da Colômbia. Criado em 2013, o Programa de Cooperação Internacional acaba de entrar na segunda fase, cujo foco é a certificação e o rastreamento da produção. Consumidores querem saber de onde vem esse algodão, né? De técnicas, empregou técnicas sociais, ambientais, atendendo, né, a todo o objetivo da sustentabilidade, que é econômico, social e ambiental. Valorizar trabalhos artesanais feitos com algodão é o que atrai esse designer de moda colombiano. Ele se lembra com orgulho do desfile que promoveu no Brasil na Semana Mundial do Algodão do ano passado. Foi um desfile inédito, uma coleção assinada por um designer de um país, por artesãs de outros países, apresentado no Brasil. Isso nunca tinha acontecido na história da moda. Vamos agora a ganhadores do Prêmio Nobel. 2 pesquisadores americanos são os ganhadores do Prêmio Nobel na questão de medicina. Então eles são norte-americanos e justamente este prêmio foi dado este ano. O anúncio foi feito lá em Estocolmo, na Suécia. Os vencedores são cientistas. São os cientistas Victor Ambros e Gary Ruvkin, pela descoberta de uma nova classe de minúsculas moléculas de RNA que desempenham um papel crucial na regulagem genética. O trabalho deles ajudou a explicar como as células se desenvolvem e funcionam. Eles vão receber uma premiação de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a mais de 5 milhões de reais. Ainda essa semana serão anunciados os vencedores do Nobel de Física, Química, Economia, Literatura e também da Paz. Vamos falar agora da questão dos brasileiros e a questão de leitura, que uma pesquisa aponta que o Brasil perdeu 4 milhões e meio de leitores em anos. E vamos conferir então, na reportagem da TVE da Bahia, esta informação. Delane é atleta, gosta de ler e vem sempre à livraria em busca de livros físicos. Passar o tempo assim, quando eu tô em casa não tenho muita coisa para fazer, até para sair um pouco do telefone e tal, é muito importante. Edilaine começou o hábito há pouco tempo e sempre busca por novidades. De uns tempos para cá, eu percebi que vale mais a pena a pessoa investir nos livros do que ficar mais no celular. Recentemente, uma pesquisa indicou a perda de 4,6 milhões de leitores em 4 anos. Editoras de livros sugerem propostas para retorno do público. Influencers, booktubers, né, têm falado bastante sobre livros, diversos livros na internet, seja de romance juvenil ou livros de educação financeira, e muitos deles vêm à livraria para buscar esses livros. A leitura é transformadora e essencial para o desenvolvimento humano e social. Mesmo assim, uma pesquisa indica que os brasileiros leem em média 2 livros por ano, um número que preocupa educadores e especialistas. Mas isso está prestes a mudar. Uma nova proposta está sendo discutida para incentivar a leitura e democratizar o acesso aos livros. Este mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que regulamenta a Política Nacional de Leitura e Escrita, abrindo a discussão em torno de propostas e retomada do setor. A ideia é reverter a queda de leitores dos últimos anos. A professora do curso de letras da UFBA, Beth Lima, explica essa queda em todo o Brasil. A internet, ela criou um tipo de leitura que é uma leitura não linear, é uma leitura fragmentada e uma leitura de dispersão, né? Ou seja, eu sento para ver alguma notícia, né? E aí ali eu abro uma aba
começo a ler outra. Aí um link me leva para outro, me leva para outro. Se você for observar, você passou a manhã toda e não leu absolutamente nada. Yara, que é da editora Arpilera, busca soluções em festas literárias. A gente acredita que a feira literária, principalmente o crescimento dessas feiras que estão hoje nos interiores, nas cidades menores, é uma possibilidade também de aumento desse público leitor, é um incentivo para aumentar esse público leitor. Polícia em Ação. E no quadro Polícia em Ação desta semana, queremos destacar aí para você a questão dos golpes online. Exatamente, 24% dos brasileiros já perderam dinheiro com golpes online. Se você observar, 1 em cada 4 brasileiros, em uma pesquisa, disseram ter perdido dinheiro em algum crime digital nos últimos 12 meses. Exatamente. Os dados fazem parte, inclusive, da pesquisa Panorama Política, realizada pela Data Senado, em parceria com a Nexus. Foram entrevistados 21 mil brasileiros no mês de junho. Os golpes incluem clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão de contas bancárias. Os maiores percentuais desse tipo de golpe estão em São Paulo, Mato Grosso, Roraima e Distrito Federal. As vítimas mais recorrentes são jovens de até 29 anos. Polícia em Ação. É preciso estar atento porque aumentou o número de golpes aplicados contra idosos. E é importante se ter cuidado com seus dados e também com as reservas financeiras. Também fique atento para não cair nos golpes. Ou vamos observar com mais detalhes estas informações nesta reportagem. Aos 66 anos, Gilberto não consegue manter as contas em dia com a aposentadoria que recebe de R$ 4.500. O complemento vem de economias feitas ao longo de 40 anos que foram aplicadas em investimentos como a previdência privada. Eu estava guardando praticamente 20% de tudo que eu ganhava. Eu fazia em previdência privada. Eu não tenho nenhuma dívida, eu não tenho dívida de carro, de empréstimo consignado. Minha recomendação é assim, pague para você mesmo, vá juntando, vá fazendo aplicações seguras para ter alguma renda na frente. Segundo o IBGE, pouco mais de 15% da população brasileira, o que representa 32 milhões de pessoas, são idosas. O Instituto prevê que em 2030 o Brasil terá mais idosos do que crianças. E especialistas alertam para a importância da educação financeira antes da terceira idade, para melhorar a qualidade de vida nessa fase em que o rendimento cai e os custos com planos de saúde e medicamentos aumentam. A gente deveria começar a pensar numa aposentadoria ou num momento, vamos dizer assim, de que você não estivesse mais trabalhando, desde o primeiro dia de trabalho. Você deve poupar tudo que for possível, dando uma qualidade de vida à sua família, claro, mas sempre pensando todo mês, preciso guardar alguma coisa. O especialista em gestão financeira também chama a atenção para a prevenção de endividamentos e de golpes financeiros na terceira idade. Um levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, apontou um aumento de 60% nas tentativas de golpes financeiros contra idosos desde o início da pandemia de Covid em 2020. Normalmente, as operações que têm maldade por trás, elas vêm muito bem apresentadas. Então, principalmente para os idosos, é um link que você clica que ele fala maravilhas do investimento que vai ser feito e você vai ouvir depoimentos de muita gente falando que aquele investimento foi fantástico e no fundo, você pode estar caindo num golpe. Procure se informar muito antes de passar qualquer dado seu. Polícia em Ação. E no caso seguinte do Polícia em Ação, vamos falar do caso do X, sim, o antigo Twitter, e todas as polêmicas e irregularidades. Inclusive o Supremo Tribunal Federal autorizou o retorno imediato da rede social. O desbloqueio veio após a empresa cumprir as exigências e pagar a multa. Mas se observarmos bem, é uma novela que vem se arrastando por aí há bastante tempo.
Vamos observar. É isso mesmo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou agora há pouco o retorno da rede social X, o antigo Twitter, para a felicidade dos tuiteiros de plantão. A decisão foi dada após o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviar ao STF mais cedo manifestação favorável ao desbloqueio da rede social que está suspensa no país desde o dia 30 de agosto. E com esse parecer favorável, Moraes concordou com o retorno das atividades do X em território nacional e determinou à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que adote as providências necessárias para a manifestação e para cumprimento das medidas em 24 horas. A gente pode ter aí o Twitter de volta. Em nota, o Ministério das Comunicações afirmou que esse foi um indicativo ao mundo de que as leis devem ser respeitadas, seja por quem for, e que o Brasil é soberano e aguarda a notificação oficial aí do STF. No fim do mês passado, o X comprovou ter cumprido integralmente as condicionantes para o retorno das atividades e, além disso, pagou integralmente as multas devidas, que chegou a um valor aí de 28,6 milhões de reais. Polícia em ação. E com este último fato, o Polícia em Ação vai ficando por aqui, voltando na semana que vem. Até lá. Polícia em ação. E no Tele Brasil Esporte, destacamos aí para você Esporte Game. Uma jogadora profissional de game do Rio de Janeiro se tornou, em setembro de 2024, a primeira brasileira campeã de skate mundial. Vamos conferir. A vida de Maria Luísa mudou quando ela se apaixonou pelos jogos eletrônicos. A jovem moradora do Complexo da Maré, que adotou o apelido de Maluzita, começou a jogar em lan houses na comunidade onde mora por não possuir um computador em casa. Em pouco tempo, virou uma atleta profissional de jogos eletrônicos conhecida em todo o mundo, que acabou de se tornar a primeira brasileira campeã mundial de skate virtual em campeonato realizado na Itália em setembro. Hoje em dia ele é uma profissão. Eu tenho como minha profissão, é onde eu tiro a maior renda lá de casa, vem dos esportes que vem de mim. Agora a gente vê mulheres entrando no cenário, tipo eu sendo campeã mundial, sendo uma mulher. Os jogos eletrônicos são uma brincadeira cada vez mais séria. Eles podem levar os jovens a locais onde nem sonhavam. Mas para isso é preciso muito esforço e dedicação. Maluzita é embaixadora de um projeto social na zona norte do Rio, onde dezenas de crianças e jovens de comunidades aprendem a programar games. Para muitos, este pode ser um caminho para um futuro melhor. A gente trabalha muito habilidades comportamentais de trabalho em equipe, comunicação, colaboração, para eles conseguirem não só se tornarem profissionais do mercado, mas cidadãos digitais de fato, capazes de resolverem problemas do nosso mundo. Como é algo muito novo, então ter referências, ter uma base, ter uma formação de fato, que é isso que a Adverse Games oferece, é muito importante não só para instruir, mas como também para entender esse caminho dentro dos jogos, dentro do mercado de jogos em geral. A atleta da Maré sabe que as favelas são celeiros de talentos. O que faltam são oportunidades. O maior formador de jovens talentos é a comunidade. O que a gente precisa é só daquela oportunidade ali, daquele pontapé, daquela ajuda. E se a gente tiver pessoas que estão ali pra gente, por nós ali, a gente vai dominar o mundo. Tele Brasil no Esporte. E com essa última informação, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui. Até lá! Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias dessa semana está chegando ao seu final. E antes até de encerrarmos, vamos falar do Nordeste, porque dia 8 de outubro foi o dia do nordestino.
povo marcado pela resistência, alegria e também pelo forró, claro. E a gente vai conferir agora na reportagem da TV Feira, no interior da Bahia. E esta reportagem que traz as riquezas e também a cultura tão popular com estas riquezas do nordestino. Vamos observar. A sanfona, o zabumba e o triângulo são instrumentos que imediatamente remetem ao forró, ritmo que não existiria sem o povo do Nordeste. Em homenagem a Luiz Gonzaga, o Dia do Nordestino é celebrado hoje, 8 de outubro. O Luiz Gonzaga foi esse baluarte da cultura nordestina, no qual a gente tem o maior prazer. E Luiz Gonzaga teve grandes passagens por Feira de Santana. Bambas do Nordeste é um grupo aqui de Feira de Santana, na Bahia, que inovou o forró ao incorporar metais no ritmo. Tem à frente Baio do Acordeon, sanfoneiro que conviveu e fez turnê com Luiz Gonzaga, de quem ganhou uma sanfona branca. A data celebra a rica cultura, as tradições e as contribuições do povo nordestino para o Brasil. O Nordeste é conhecido por sua diversidade e hospitalidade, além de abrigar uma variedade de danças, festas populares e ritmos. Forró é a nossa identidade, né? Forró é o que a gente vive. Foi criado em uma época em que nem música própria o Brasil tinha. Feira de Santana é uma cidade rica culturalmente. O São João e São Pedro são grandes exemplos. Mas não é só isso. Há também um espaço aconchegante que reúne elementos nordestinos há 20 anos. A gente é propriamente somos mantedores dessa arte culinária nordestina brasileira. Todos os itens que compõem o ambiente fizeram parte das vivências do cantor, que descreve o que para ele é ser nordestino. Ser nordestino é comer farinha, pimenta, entendeu? Chupar caju debaixo do pé, comer charque com um bom pirão e ter aquela verve mesmo da nossa ousadia, né? E com esta última informação, estamos encerrando o Jornal Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo a sua audiência aqui no país ou em qualquer parte do mundo, e também o trabalho de toda a nossa equipe técnica. Lembrando que você vai acompanhar as informações também pelo YouTube, ou mesmo Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo dentro do Facebook A Hora da Notícia. Contamos com a sua participação e presença também acompanhando outros fatos de nossa equipe de reportagem e programação do jornal para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.